Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O Prêmio Jabuti, instituído em 1958, destaca-se como a maior distinção literária no Brasil. O prêmio é uma celebração anual que busca reconhecer e homenagear notáveis contribuições de autores, capistas, ilustradores, designers gráficos, tradutores, livreiros, editoras e realizadores de projetos que estimulam e mantêm o hábito da leitura, além daqueles que fazem chegar a produção literária brasileira para o mundo. O nome Jabuti foi escolhido em alusão à emblemática tartaruga presente na obra de Monteiro Lobato, simbolizando a tenacidade e a capacidade de superação de obstáculos. Agora, em 2024, a premiação se expandiu para uma nova versão, que se concentra exclusivamente em obras acadêmicas, científicas e profissionais. E hoje, no Multidom, está conosco uma das semifinalistas ao Prêmio Jabuti Acadêmico, a professora Lilian Cristina Monteiro França. Ela é doutora em Comunicação e Semiótica, tem estágios pós-doutorais em História da Arte e Comunicação e Informação, com missões de trabalho na City University of New York, nos Estados Unidos, e na Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Minho e Universidade da Beira Interior, em Portugal. Foi professora titular da Universidade Federal do Sergipe e pesquisadora do Instituto de Matemática, Arte e Tecnologia de São Paulo. É editora de arte e tecnologia da revista da Associação Brasileira de Crítica de Arte. Também é autora de Caos, Espaço e Educação, da geometria fractal à geometria euclidiana, um estudo sobre a história da arte. Imagens e números. História do cinema em dispositivos móveis, do celular ao smartphone. E arte ultracontemporânea, conceitos, artistas, mercados e tecnologias, NFT, entre outros. Olá, Lilian, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, agradeço bastante ao seu convite e espero que a gente possa continuar divulgando as mais diversas ações aí para o seu público, que é bastante interessante. Muito obrigada. Parabéns por ser uma das semifinalistas ao Prêmio Jabuti Acadêmico, Lilian. Muito obrigada. Eu fiquei muito honrada de estar entre esses 10 semifinalistas, né? 10 livros semifinalistas, um deles de minha autoria. Acho que a iniciativa é uma iniciativa muito importante para o meio acadêmico, porque abrange diferentes áreas, né, desde as engenharias, a saúde até as artes, e permite que muitos trabalhos que não têm uma repercussão maior, que ficam mais ou menos, como a gente costuma dizer, engavetados, né, nas academias, eles possam, então, ter essa oxigenação maior através da divulgação do prêmio, que com esse sistema de selecionar 10, depois mais 5, e aí um finalista, na verdade, acaba premiando um grupo maior de autores e autoras que vão tendo o seu trabalho, não só o seu pessoal, mas das suas instituições, os seus temas, os seus interesses, ganhando mais visibilidade. E como surgiu esse desejo de escrever um livro baseado em história do cinema em dispositivos móveis? Como professora do mestrado em cinema na Universidade Federal de Sergipe, a gente recebia muitos alunos jovens e que eles tinham uma experiência de formação muito diversa, né? Enquanto a minha geração e talvez mais uma geração mais jovem acabou se formando pela televisão e pelo cinema, essa turma mais jovem, eles se formaram pela internet. Então, desde o tamanho dos filmes reduzidos a uma tela de celular ou a um notebook, a maioria dos alunos sequer vê mais televisão,
né? Então, desde essa questão da dimensão, o tipo de som, até os conteúdos que eles acabam encontrando. Com o tempo, eu fui tendo acesso a muito conteúdo e, ao mesmo tempo, sentindo muita falta de uma sistematização. Então, como a minha formação é a mais clássica, eu sempre me perguntava qual foi o primeiro filme, qual foi o segundo, quem já fez, quais os celulares que eram utilizados, quais os países que mais utilizam os dispositivos móveis para fazer filme, né? Então, isso tudo foi gerando aquela curiosidade que motiva a pesquisa, né? E aí eu acabei resolvendo me dedicar a tentar recuperar essa história. Foram 2 anos de pesquisa em que eu precisei enfrentar algumas dificuldades com relação a esse apagamento da história, né? Muitos filmes, para selecionar os 87 foi muito difícil. Alguns eu não pude colocar na mostra porque não tinha sequer uma imagem, um frame, uma foto, nada. E chegar até esses 87, alguns com grande parte do material redigido em idiomas como russo, como hindi, né? Os filmes indianos, enfim, chinês. E aí era preciso também utilizar serviços de tradução, que são muito imperfeitos, tentar criar uma estratégia de pesquisa para conseguir recuperar esses dados, né? E montar pelo menos um esboço geral desses 20 anos, de 2004 até 2023. O seu livro, ele é tanto impresso como no sistema digital. Isso. Eu tentei fazer um livro interativo que ele pode ser lido e assistido ao mesmo tempo. Então, se a pessoa optar pelo livro em papel, basta apontar o celular para o QR Code e o vídeo abre automaticamente. Ou, se ela tiver na versão digital, basta tocar no sistema touch e o vídeo também abre, se a pessoa quiser ir lendo e já assistindo o filme. Tudo que estava em domínio público, eu coloquei. E aquilo que estava debaixo de algum firewall, de algum portal, eu tentei colocar o trailer, ou um making of, ou uma entrevista, que pelo menos referenciasse aquele título, né? Então, todos os 87 da amostra têm o seu vídeo disponível para ser acompanhado juntamente com a leitura. Existe um público para o qual você direcionou esse livro? Porque eu percebi que o layout dele está mais contemporâneo. Isso, na verdade, quando a gente mergulha no mundo da academia, a gente acaba desenvolvendo um estilo de escrita que é um estilo para o público acadêmico, né? Então, eu tentei ao máximo fazer um livro que pudesse ser acessível, por exemplo, aos artistas que não estão dentro da academia necessariamente, né? Então, muitos artistas, muitos jovens interessados em cinema, em audiovisual, em produção, que eles pudessem também ler sem necessariamente ter que mergulhar em todo o arcabouço teórico, né? Então, um livro de história mesmo, que pretende contar uma história de maneira bem objetiva, né? Tentando dar o máximo de precisão possível, quais os títulos, de onde eles são, quem são os diretores, as diretoras, os coletivos, que tipo de tecnologia eles usam, quais são os principais temas abordados nesse meio, permitindo, então, uma leitura mais ampla do que não apenas para aqueles acadêmicos que pretendem fazer um mestrado ou um doutorado. O que te chamou a atenção nesse tema que você considera que ele deva ser registrado? Quando eu nasci, a televisão já existia, mas eu não tinha acesso, ninguém tinha acesso. Eu fui ter acesso à televisão quando o homem chegou à Lua, em 1969, né? Eu era pequena e meu pai comprou uma televisão porque ele queria ver esse evento. Minha vida foi passando por inúmeras mudanças. A televisão, as formas digitais, do cinema para o vídeo, do vídeo para a internet primeiro com disquete, com CD, com DVD, agora a gente está com tudo na nuvem. Então, essa mudança é muito rápida, quer dizer, o primeiro filme feito com celular registrado e que se manteve com arquivos comprováveis que eu encontrei, é de 2004. Então, nesse período, aconteceu tanta coisa que eu confesso que tive uma certa vertigem de estar perdendo tudo isso. Tudo isso pode desaparecer, como uma parte já desapareceu. Não foram feitos só 87 filmes.
Esses foram que eu consegui recuperar em 2 anos, pesquisando. Até os buscadores, eles vão se alterando com o tempo. Então, eu procuro alguma coisa sobre um filme hoje e não acho nada. Daqui a 10 dias eu posso encontrar, ou daqui a 10 dias pode desaparecer. O buscador já não me dá mais, né? Então, isso tudo foi me fazendo pensar que seria interessante disponibilizar essas informações sobre um cinema de baixo custo, de baixo orçamento. Com o celular, e no livro tem alguns exemplos de filmes que o orçamento é pequeno e o resultado é excelente. Muitos dos meus alunos no curso de cinema e audiovisual, eles dizem, mas professor, eu não tenho sequer uma câmera, mas você tem um celular. O que é possível fazer com esse celular? Os jovens, não só jovens, quando eu falo jovens, eu não quero dizer que uma relação de idade, mas as pessoas que têm esse espírito inovador e empreendedor, elas podem realizar muitos trabalhos interessantíssimos. Se ela não quiser concorrer a um festival, se ela não quiser entrar no mercado de cinema, ela pode fazer isso como um hobby e conseguindo também uma forma de leitura de mundo, de relação com o mundo, até de terapia, porque ela vai lidando com a sua visão de mundo, como é que ela capta e compreende o que está acontecendo, né? Então, isso me pareceu relevante, essa possibilidade de mostrar que mesmo com um celular, que é muita coisa, né? Não estou dizendo que seja pouca coisa, o celular é um mundo, mas mesmo com o celular, que é algo que as pessoas têm, e eles começaram com o celular, não era nem smartphone ainda, mesmo assim, é possível produzir arte com qualidade. Esses filmes os quais você buscou, você considera que eles não devam fazer parte daqueles filmes considerados efêmeros? Acho que tudo é impermanente, né? Eu dificilmente consideraria que é possível guardar determinadas coisas e não guardar outras, né? Claro que a efemeridade, ela é inerente a todos os audiovisuais. Eu vejo, assim, livros com os quais eu convivia diariamente, ninguém mais fala neles, né? Livros clássicos, desde de autores gregos a escritores russos, franceses, latino-americanos, livros que sumiram do nosso diálogo cotidiano. Recentemente houve também vou usar esse nome, que carinhosamente eu gosto desse nome, uma youtuber americana que deu ao Machado de Assis uma visibilidade extraordinária. Ele ficou meio que reduzido a provas de vestibular, Enem, e de repente ele começa a circular internacionalmente em outras bolhas, em outros universos. Então eu acredito que cada um desses filmes, ele tem um aspecto que merece ser considerado na construção de uma história, de um audiovisual numa era digital. Cada um deles, assim, tem alguns filmes que, poxa, a gente pode assistir e falar, meu Deus, é muito ruim, né? Se a gente pensar assim, se eu for comparar com Fellini, com Pasolini, com Truffaut, mas não é esse o caso. Eu acho que cada um tem uma estrutura, mesmo às vezes um gênero que já é mais tradicionalmente trabalhado, que poderia ser considerado até um clichê, mesmo assim, para usar o celular naquele contexto, o diretor precisou recriar essa linguagem cinematográfica. Eu sei que muitos deles não vão ter uma sustentação eterna, como a gente tem com vários filmes, né, que são muito caros a todos os amantes de cinema, a todas as pessoas que gostam dessa poética da imagem. Mas eu tentei registrar o que cada um tinha de mais importante para o desenvolvimento dessa linguagem do cinema nos dispositivos móveis, né? Nos celulares, nos smartphones e, em alguns casos, também utilizando os tablets, né? Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a professora Lilian Cristina Monteiro França, uma das semifinalistas ao Prêmio Jabuti Acadêmico de 2024.
Talvez o valor que se dê a uma obra, seja ela um livro ou um filme, vai depender muito de qual estágio da vida nós estamos. Isso é possível, Lilian? Porque eu me lembro que quando eu era criança, eu gostava do Tio Patinhas. Depois eu cresci e comecei a ler o X-Men. E depois, um tempo, eu li Júlia e Sabrina. Aí eu fui para outros livros. Então, o valor que a gente dá para determinada obra depende muito da idade que a gente se encontra. Eu acredito que sim, né? O nosso contexto ele é determinante para as escolhas que a gente faz. Durante esses 2 anos em que eu me dediquei a escrever esse livro, os meus interesses mudaram. E quando eu terminei de escrever o livro, eu tive uma necessidade imensa de recuperar a leitura, dos romances literários mais, digamos assim, mais tradicionais, como o Philip Roth, como o Murakami, como o Torturado do Itamar, enfim, me deu essa necessidade de alterar, né, o meu ritmo, né, de percepção. Então, acho que às vezes a gente tem algumas demandas internas, né? Seja com relação à experiência de vida, ao momento que a gente está vivendo, algumas crises, né? Ao contexto todo, né? Um momento mais tenso na vida, né? Pós-pandemia, depois que a gente viveu na pandemia, tudo mudou, ficou pedra sobre pedra. O cinema pelo celular também mudou muito com a pandemia, porque no momento não dava para você deslocar uma equipe pequena de cinema tem 5 pessoas. Então, pelo menos você não tinha como deslocar isso. Aí a pessoa sozinha, só ela e o celular, ela conseguia se inserir desde espaços como áreas de saúde, como hospitais, como eventos que na pandemia eram restritos, né? E com o celular elas conseguiam fazer entrevistas, essas entrevistas via Zoom, via Skype, via Google Meet, enfim, elas também podiam ser incorporadas a produções, né? Então, houve ali uma necessidade de mudança com relação aos processos criativos. Se pegar uma equipe enorme de cinema, às vezes com figurantes, 50 pessoas, era impossível na pandemia, né? Não era, inclusive, permitido. Então, eu penso que o contexto e o momento interno de cada um, ele é bem determinante para o nosso consumo. O que me agrada bastante é que com a internet a gente tem acesso quase que imediato. Então, se eu quero ler um livro do Philip Roth, eu posso comprar online, baixar e ler. Se eu quero ouvir uma música, seja um rock, seja uma ópera, seja uma sinfonia, eu tenho os sites gratuitos e tenho também a possibilidade de comprar. E dos mais diversos assuntos, eu falando um pouco assim sobre a minha experiência com os projetos de pesquisas, tem um aluno que quer pesquisar sobre tatuagens australianas e a gente consegue encontrar imagens na internet de qualidade para fazer a pesquisa. O outro é fascinado pela cultura japonesa, é possível encontrar os mangás, os animes para ver. Outro, enfim, tem uma predileção pelos grupos punks da década de 60. E isso é possível também de se recuperar. Então, essa dimensão maior que a internet nos deu, eu acho que ela trouxe para um outro patamar uma série de produções culturais que ficavam antes muito, para usar um termo da moda, muito nichadas nos seus próprios nichos. Hoje isso é muito maior, né? Quem mora numa cidade grande, quem mora em São Paulo, pode, por exemplo, ir à Casa do Japão, na Avenida Paulista, assim como pode assistir um festival de cosplay, como pode ver a exposição do Francis Bacon, enfim, a pessoa tem acesso muito maior. Quem mora no lugar mais interiorano, menor, tem menos acesso a isso. E a internet inverte essa lógica, né? Porque permite que a gente tenha acesso a muita coisa, mais do que a gente pode dar conta. Lilian, você mesma escreveu o seu livro se candidatando ao Prêmio Jabuti. Como é que foi receber a notícia que você estava entre as 10 semifinalistas?
Eu publiquei o livro para uma editora aqui de Sergipe, uma editora que está começando, e a diretora da editora, ela achou que poderia ser interessante escrever o livro. E eu disse, eu escrevo, eu tenho muita experiência com todas as burocracias, né? E eu falei, não, eu escrevo o livro, pode deixar que eu faço essa inscrição, já que você acha que vale a pena. Eu acho que é interessante, porque ela também é da área acadêmica, o seu livro que tem um tom diferente, ele tem essa perspectiva de aumentar o acesso, vamos tentar. Aí eu fui, fiz a inscrição, mas o campo de pesquisa em artes no Brasil, talvez as pessoas nem se deem muito conta disso, é um campo bem consistente. As pesquisas na área de artes, elas são pesquisas muito relevantes. Então, hoje nós temos, eu não quero citar nem grupos nem autores, mas nós temos muita gente trabalhando com arte de maneira bastante interessante, desde a perspectiva histórica até a perspectivas assim de estudos de caso. Então, autores, músicos, pintores ou grupos, como é que é a literatura dentro das religiões de matriz africana. Então, é muita coisa, como é que é a representação visual na ilha de Marajó. Então, esses grupos, eles têm um histórico de consistência, né? E, atualmente, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo universo da pesquisa, apesar de tudo isso, a pesquisa no campo das artes, ela é muito interessante. Quando eu não escrevi pensando num prêmio, mas eu escrevi pensando que, pelo menos, ele poderia ser lido por outras pessoas, porque um júri bastante interessante, né? Bom, pelo menos ele poderá ser lido e pode ser que seja útil para alguém, ele pode ser divulgado. Então, quando eu estava trabalhando aqui, e eu participo de uma associação de estudos do século XVIII, e eu faço a página deles no Instagram, quando saiu lá a notícia, e eu fui olhar na página, e para minha surpresa, o meu livro estava lá. Então, foi assim, um momento de muita felicidade. Eu fiquei muito feliz, realmente fiquei muito feliz. Não passava pela minha cabeça que ele pudesse estar entre os 10 finalistas. Sinceramente, não porque o livro não seja bom, não é isso, mas é porque eu conheço a produção da área e eu reconheço que a produção é muito boa, né? E talvez eu imaginasse que, por não tratar muito especificamente, por exemplo, eu tenho um outro livro, eu não escrevi o outro, não sei por que eu não escrevi o outro, eu escrevi esse. Eu tenho um outro livro sobre arte ultracontemporânea, que, por incrível que pareça, eu acho que é um livro mais próximo das discussões do campo da arte hoje. O que é ultracontemporâneo? Essas novas tecnologias de NFT, né, que a gente tem obras sendo vendidas a 69 milhões de dólares, né, obras de arte computacional ou de arte digital, como alguns gostam de chamar, e a gente tem um mercado de arte mudando, galerias, a gente tem hoje a Meta, que inaugurou agora no Rio de Janeiro, que é do Byron, que organizou a primeira exposição de criptoarte do Brasil. Enfim, tudo isso, né, seria mais próximo dessa efervescência do universo artístico, né? Mas eu achava que esse livro de história, ele era também um livro necessário. Eu achava isso, eu acreditava que ele merecesse uma divulgação maior. Aí, quando eu vi que ele estava lá, eu fiquei muito surpresa, passei talvez uns 5 minutos, assim, aquela sensação de que o que está acontecendo, e depois, aí eu fui falar para minha família que estava aqui, fui comemorar tudo, ficou todo mundo muito surpreso. Aí, rapidamente, as redes sociais, as pessoas me localizaram, e os meus amigos, meus alunos, e todo mundo começou então a me dar parabéns, ficou todo mundo muito surpreso. Realmente foi um reconhecimento para mim extraordinário. Eu considerei um reconhecimento extraordinário. Eu já me senti premiada ali. Aquilo para mim foi o máximo. Em nenhum momento eu me passou, eu posso ganhar. Não, o que para mim foi importante é estar entre esse grupo de 10 títulos selecionados, né? Foi realmente uma grande surpresa. O Jabuti mesmo, ele tem 66 anos já, e esse é o primeiro ano da literatura acadêmica.
Então, é a primeira vez que o Jabuti abre uma edição específica para a literatura acadêmica, são 29 categorias. Então, abrangendo quase todos os campos possíveis, desde as ciências humanas, exatas, da saúde, biológicas, as humanidades, as ciências sociais. Então, isso é uma forma de reconhecimento, de incentivo. A gente sabe que a literatura acadêmica não é muito consumida fora das academias, e então essa é pelo menos uma oportunidade desses títulos circularem pela sociedade para aumentar um pouco mais a visibilidade do que tem sido feito, né, dentro da academia. Todo trabalho com cultura é um trabalho difícil, né, assim, fora aquilo que cai no universo mais de grande divulgação, o resto é sempre muito difícil. Nem Van Gogh foi reconhecido na época em que ele estava vivo. Todo o universo cultural ele é muito restrito. Então, o Jabuti acadêmico é uma chance de olhar para o universo da produção acadêmica também como literatura, né? Eu acho que isso é é a literatura acadêmica. Não é um texto feito para ser publicado, só para contar na produção, no currículo. Não, é também um estilo que vai se consolidando, né? Como é que se narra a pesquisa histórica, pesquisa acadêmica, pesquisa científica. Foi bem interessante, é uma iniciativa da Câmara Brasileira do Livro, né, como do Jabuti, mais a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Então, eles acharam que seria um momento interessante para lançar. Eu agradeço a professora Lilian Cristina Monteiro França, doutora em Comunicação e Semiótica, semifinalista ao Prêmio Jabuti Acadêmico 2024, com a obra História do Cinema em Dispositivos Móveis, do celular ao smartphone. Obrigada, Lilian, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Sou eu quem agradece, Marta. Eu acho que iniciativas como a da Rádio Dom, que vocês têm trazido a público diferentes iniciativas, desde áreas da música, da literatura, questões jornalísticas. Acho que isso é muito relevante na nossa sociedade, no nosso momento. Então, foi muito bom ter conversado com você. Foi também uma forma de pensar um pouco sobre a nossa própria inserção nesse mundo cultural, e um grande prazer ter conhecido o espaço de vocês, a plataforma de vocês, e daqui a pouquinho eu vou baixar a minha ali para ter no meu celular. Muito obrigada mais uma vez. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.